Olá a todas e todos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje eu tô fazendo um vídeo que eu queria fazer há muito tempo, só que, enfim, eu acho que calhou de fazer agora em janeiro, que faz mais sentido. Primeiramente porque está iniciando o ano e é comum no início do ano de falar sobre saúde mental, de início, quem quer fazer terapia, e também porque é o mês de conscientização sobre saúde mental, também conhecido como Janeiro Branco. Enfim, há uma grande polêmica sobre esse termo. Eu acho interessante a gente pensar a questão racial aí. Qualquer coisa, vocês veem que tem já vídeos sobre questões raciais aqui no canal. Mas aí sempre vem no início do ano que tudo que importa é a gente manter a nossa saúde mental, que saúde mental que é em primeiro lugar. E eu quero trazer uma pergunta um pouco complexa, que é mesmo em primeiro lugar saúde mental? Então, vem comigo para entender um pouco sobre isso. Apesar do discurso ser evidentemente muito bom, a gente tem que entender um pouco como esse termo de saúde mental, o que saúde mental significa e qual é o histórico dele até esse ano de hoje, de 2021. Primeiro a gente tem que entender que durante muito tempo a saúde mental ela era restrita a uma população em específico. Então, por exemplo, o conhecimento saído da Idade Média para a Idade Científica, de que haveria os pecaminosos e os santos, foi convertido para aqueles que seriam doentes e aqueles que seriam normais, né? E aí o Canguilhem é um ótimo exemplo de como essa noção de normal e patológico foi construindo ao longo do tempo pessoas que foram excluídas da sociedade e outras que foram valorizadas, né? Então, de certa forma, essa ideia de normalidade, de utilizar-se do discurso de saúde mental, muitas vezes excluiu muita gente, a ponto de dizer, por exemplo, que haveria as pessoas estruturadas, as pessoas que tiveram uma boa infância, uma noção de família estruturada, e enfim, outros fatores também que são altamente complexos, como dizer que, por exemplo, mulheres teriam pior saúde mental que homens, que negros não teriam a inteligência de pessoas brancas, de que crianças têm menos capacidade que adultos, e muitas vezes foi utilizado esse lugar da saúde mental para oprimir essas pessoas, não só oprimir negligenciando elas, mas também usando de cobaias, enfim, fazendo testes extremamente racistas. A gente sabe que a área de aprendizado e de psicologia da inteligência criou várias pesquisas durante muito tempo para provar, entre muitas aspas, que negros eram menos inteligentes que brancos. Então, de certa forma, a gente tem que questionar um pouco o que a gente está querendo falar por saúde mental, para a gente conversar sobre que saúde mental importa hoje. E aí você me pergunta: então significa que a gente não deve falar de saúde mental, que saúde mental não é importante? Por que você é psicólogo, então saúde mental não é importante? Não é isso. Apesar de todo esse histórico das áreas psis, a gente tem uma luta muito constante para que a psicologia e as outras áreas psis, como a psicanálise e a psiquiatria, seja de acesso a todos, né? Hoje a gente não tem, por exemplo, psicoterapia só em consultórios. A gente tem psicoterapia, quer dizer, psicologia e coisas relacionadas à saúde mental na escola, em hospitais, no trânsito, em organizações. Então há um esforço para tirar essa ideia de que saúde mental é um privilégio de alguns e os outros são apenas excluídos, não têm esse direito de ter a sua saúde mental reivindicada e suas questões e seus sofrimentos reivindicados. E aí me vem um outro ponto, que é o fato de, por exemplo, uma das maiores organizações, se não a maior, a OMS, ela aponta que saúde é um conceito amplo, que engloba tanto saúde física, emocional, espiritual, até as pessoas conversam sobre isso, e que a saúde mental é implicada nas questões sociais. E aí vem o pulo do gato, que eu quero muito que você preste atenção, ok? Lutar
pelo amplo acesso à saúde mental não significa que qualquer coisa vale pelo discurso da saúde mental. Vou repetir, pode parecer um pouco chocante, mas eu vou chegar lá. Lutar pelo amplo acesso das pessoas à saúde mental não significa que tudo vale pela saúde mental. Por que eu quero que vocês repitam essa frase? Porque eu tenho percebido um discurso crescente nas redes sociais e mesmo fora das redes sociais de que as pessoas usam do termo de que eu estou cuidando da minha saúde mental para serem violentas, para serem exploradoras, para serem abusivas, para meio que se resguardar de suas responsabilidades. E aí a gente olha para esse contexto que eu falei, como a saúde mental foi usada para oprimir outras pessoas durante muito tempo. E a gente sempre tem que tomar cuidado quanto esse discurso de saúde mental, de fato, ele está realmente contribuindo para o bem da nossa sociedade e o bem das pessoas que estão ao redor, né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa trai a outra num relacionamento monogâmico. E depois usa o argumento de que ela fez isso para lidar com a saúde mental dela, porque ela estava muito confusa. Então isso foi uma forma dela expressar a sua saúde. Outras pessoas, outro contexto. Muitas pessoas, que é uma coisa que a gente está vendo muito assim, vão para lugares de aglomeração, não dizendo quando você quer ir pra padaria, encontrar meia dúzia de pessoas usando máscara, com distanciamento. Não tô falando disso. Pessoas que estimulam a aglomeração utilizam do discurso de eu estou cuidando da minha saúde mental. E não se importa que aquilo ali pode matar outras pessoas por você estar levando uma doença. Então você percebe como o discurso de saúde mental cria nesses ambientes, nessas situações, pessoas que têm o privilégio de estar cuidando da saúde mental e que isso está criando consequência para as pessoas que não tem nada a ver com isso. Que está piorando a saúde mental de outras pessoas mais vulneráveis, que não têm a escolha de, por exemplo, ir para a praia ou não, ter que trabalhar. Ou pessoas que, de certa forma, estão num relacionamento que não tem como sair. Então, de certa forma, o que eu quero trazer aqui? Do que adianta a gente falar de saúde mental se a gente não está pensando num sentido de questões sociais e, enfim, que estão englobadas quando a gente fala de saúde mental. Saúde mental não é uma coisa individual. E isso tem que ficar muito claro. A gente sabe, sim, por exemplo, que existem alguns casos como de depressão profunda, como de esquizofrenia, de transtorno de personalidade, às vezes até alguns transtornos de humor, alguns casos que é comum que as pessoas que estão muito adoecidas sejam violentas e agressivas com outras ao teu redor por, enfim, não estar sabendo lidar com sentimentos. Isso acontece. E é importante que a gente entenda que isso é uma coisa, quando você sofre uma agressão de uma pessoa que está em surto, que é diferente de quando uma pessoa simplesmente está triste e não quer lidar com a tristeza e diz que está usando da saúde mental para fazer coisas ruins com outras pessoas. Percebe a diferença, né? Então, é importante a gente realmente considerar do porquê as pessoas estão usando o argumento de saúde mental nesses casos e por que a gente tem que lutar por saúde mental sem dizer que qualquer coisa vale por ela. É importante a gente olhar para esse discurso de saúde mental não só como uma coisa que prejudica as pessoas ao redor, porque isso é essencial. Mas também, se a gente olhar no sentido mais clínico, mais profundo em relação a isso, esse argumento de usar qualquer coisa para a saúde mental atrapalha o desenvolvimento da saúde mental da nossa sociedade. Vou explicar um pouco melhor sobre isso. Ah, mas Rebeca, você tá problematizando demais. Isso aí não tem nada a ver. O pessoal só quer curtir. Então, o uso desse curtir e de simplesmente se isolar tem causado, por exemplo,
algumas coisas que são prejudiciais à saúde mental, como eu comentei. Por exemplo, pessoas que usam cuidar da saúde mental para fazer uma omissão de responsabilidade. Como, por exemplo, a pessoa fez o mal, enfim, vamos pensar numa coisa assim, a pessoa mentiu para outra. A outra ficou ofendida. Essa outra pessoa que ficou ofendida diz assim, ó, você mentiu, isso aqui teve consequências. E essa pessoa diz assim, não, eu tô afetada pela minha saúde mental, então você não pode me acusar disso. E acaba com que isso fecha a discussão. Fecha a discussão de que ela precisa entender suas responsabilidades. Fecha a discussão de que tipos de relacionamentos existem entre essas duas pessoas e como podem construir para essa pessoa que mentiu amadureça. Entende como o processo de dizer assim, esse aqui, a minha saúde mental tá abalada, ponto, não quero falar sobre isso, acaba se tornando um obstáculo até mesmo para você crescer emocionalmente, de entender os seus limites, suas possibilidades, de entender como lidar quando você erra, né? Um processo que tem acontecido muito é utilizar esse discurso para não aceitar que se erra, para tirar o local da responsabilização por os seus atos. E não só por responsabilização pelos seus atos, né? Existe um discurso, quando a gente fala de, eu não quero falar sobre isso, sobre saúde mental, que é a de negação do sofrimento. Por exemplo, vamos pegar o caso da pandemia. Todo mundo está sofrendo. Todo mundo está com distanciamento social, todo mundo está isolado, todo mundo teve que mudar a vida. É claro, tem gente que tem sofrido mais do que outras, mas a gente tem que entender que todo mundo está sendo afetado. Então existe um sofrimento coletivo, existe esse sofrimento, ele é real. A questão é que para se negar de que essa vida é o que a gente tem para hoje, a gente tem que transformar e fazer o possível dentro dessa vida, se finge que nada está acontecendo e que estou cuidando da minha saúde mental, então eu não vou usar máscara porque eu estou cuidando de mim, porque eu... Entende? Então acaba, para negar esse sofrimento que é real, a pessoa decide não se responsabilizar. A pessoa decide não entrar em contato com esse sofrimento. E aí a gente deixa de ter uma saúde mental que pensa no como a gente lida com os sofrimentos ao nosso redor, como a gente transforma a sociedade, como a gente fala sobre sofrimento, como a gente faz para reduzir ou não, o que é possível ou não, que tipo de relações você pode conseguir nesse momento para não quero viver esse sofrimento, vou viver minha vida normalmente. Usando o discurso de que pelo menos isso é para minha saúde mental. Então, que saúde mental é essa que a gente está fazendo de pessoas apáticas, pessoas que não se importam com o outro, pessoas que não estão compromissadas com a nossa sociedade? Então, de fato, o discurso da saúde mental é bom mesmo para a saúde mental, tanto dela quanto para outras pessoas, porque criar mais uma pessoa apática, mais uma pessoa que não pensa na outra pessoa, mas não pensa no outro, a gente não está contribuindo para o amplo acesso à saúde mental de todos. Não é uma coisa individual, a gente tem que entender todo o contexto, porque quando essa pessoa não se responsabiliza pelos seus atos, quando essa pessoa se torna apática, tudo ao redor é transformado. Tudo ao redor de pessoas que podem adoecer, pessoas que podem fazer o mesmo e outros casos que a gente tem que prestar atenção. E aí se pergunta mesmo, né? Que saúde mental é essa que não liga se as outras pessoas estão no leito de hospital? Que saúde mental é essa que a gente está estimulando que não aprende a lidar com os sentimentos, que é um dos pontos principais quando a gente fala de psicoterapia e de tratamento na área psi, né? Que é lidar com os sentimentos, lidar com suas formas de pensar, de lidar com o mundo e as suas questões pessoais. Que tipo de saúde mental a gente está querendo falar se as pessoas não querem lidar com isso? E aí eu quero voltar à questão da responsabilização, que faz parte desse processo de olhar para os seus sentimentos, de olhar para os seus pensamentos, de olhar para si, para entender a sua relação com o coletivo, que muito, por exemplo, dessas questões de saúde mental
se utilizam desse discurso para oprimir outras pessoas. Um exemplo que eu vejo muitíssimo: homens que são agressivos com mulheres dizendo que eles estão afetados por sua saúde mental, que eles estão confusos, que eles estão tristes, que eles estão... E isso justifica, de certa forma, a agressividade contra as mulheres. Não preciso nem dizer aqui nesse canal de que a gente sabe que a relação entre homens e mulheres, de forma desigual, é uma coisa sistêmica. O homem não precisa estar afetado em sua saúde mental para agredir uma mulher, porque a gente acredita na sociedade patriarcal de que o homem tem direito a exercer autoridade, violência e, enfim, liderança com essa mulher. Então não precisa um homem estar alterado para agredir ou fazer uma coisa contra pessoas de outros gêneros. Então, quando se utiliza tipo, estou afetado em saúde mental, estou afetado, estou triste, você está usando um discurso de saúde mental para exercer uma violência. Você não está ajudando as pessoas a terem cuidado em saúde mental com os homens, entende? Você não está preocupado em fazer que os homens cuidem de si. Não, você está querendo utilizar de um discurso para exercer violência. Outro exemplo. Eu tenho um funcionário e eu vou fazer ele trabalhar normalmente na pandemia porque eu quero cuidar da minha saúde mental e eu preciso me manter em casa. Até que ponto você está usando o seu discurso de saúde mental também para exercer uma violência? E isso é muito mais comum do que se imagina, né? Eu ouço isso com muita frequência no nosso consultório, no consultório aqui que eu tenho exercido, mas também de outras pessoas que falam isso, assim, de como o uso do termo de saúde mental muitas vezes tem sido uma justificativa para exercer uma violência contra as pessoas. E aí eu me pergunto, que saúde mental é essa que você usa do discurso para exercer violência? Que saúde mental é essa que a pessoa não pode sofrer as consequências pelos seus atos? Que a pessoa tem que sempre arranjar uma desculpa, uma justificativa, mesmo que emocional, e que isso faça que a pessoa não sofra as consequências dos seus atos. É claro, a gente tem que entender todo esse contexto de que pode ser punição é a melhor solução. O que é a consequência dos atos? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender que se você cai no chão, você vai se machucar, né? A gente não diz que é um absurdo a pessoa se machucar se cair no chão. Então, de certa forma, por que a gente acha um absurdo uma pessoa que agride uma mulher sofra consequências em relação a isso? Mesmo que ele esteja em sofrimento. Isso não nega o sofrimento. Então, de certa forma, tem a ver com você não se responsabilizar, de não olhar para os seus próprios sentimentos, de não pensar no que o outro está passando. E tudo isso é tão importante para a saúde mental do quanto você se sentir bem. Você se sentir bem é apenas uma ponta do iceberg do que é a saúde mental. Então eu quero que nesse mês você pense: saúde mental para mim é sinônimo de egoísmo? Saúde mental para mim é medo de perder privilégios? É querer manter privilégios? O que é saúde mental? Que cuidado é esse que eu estou exercendo? Esse cuidado pessoal está fazendo mal a outras pessoas? Como eu posso reduzir esse dano tanto para mim quanto para as outras pessoas? Então, e a pergunta que eu quero que vocês pensem: de fato, quando a gente está falando de saúde mental, a gente está realmente preocupado com saúde mental ou comigo mesmo? Então, ficamos com essa reflexão e um ótimo ano para todos vocês. Até!